Hello! Vamos lá, né? Vamos lá com o barrigão, né? Ó o barrigão. Já tá grande. Gente, vamos falar um pouco sobre... Eu tenho, acho, mais ou menos duas coisas de tema para colocar no vídeo, para a gente ir discutindo ou refletindo. Uma das coisas eu estou lendo esse livro Parto Ativo, porque esse é o meu momento, né, de gestação. Então, eu assisti o documentário Renascimento do Parto, na Netflix. Eu estou abrindo uma consciência bastante diferente da consciência que tem a minha mãe, da consciência até que tem a minha irmã, que a minha irmã demorou para abrir uma consciência para o parto normal, abriu, mas ainda assim foi, mas não foi humanizado, tá? Porque ela teve doula. Então é muito comum você encontrar pessoas hoje que tenham doulas, né, que façam o auxílio ali do parto, para que a mulher e o bebê estejam juntos, respeitando a natureza, né, o tempo e tudo mais. Então não quero me prolongar muito nesse tema, porque eu sei que não é o foco do canal, mas é que eu estou nessa experiência, né? É um absurdo o que acontece em relação às cesarianas no Brasil e no mundo, mas no Brasil é alarmante ainda, tá? Os hospitais, os médicos, as maternidades são montadas para que a cesárea aconteça, obviamente por N razões, e sempre tempo é dinheiro, né? Então o parto natural pode levar muito tempo e eu acho até que os médicos nem são tão ensinados assim, os obstetras, a fazer um parto normal como tem que ser feito, porque já entraram numa geração que era a cesárea, a coisa mais prática, mais rápida. Não, o bebê fica em sofrimento, tem um monte de mito, o cordão, o bebê está em sofrimento, um monte de coisa, está sentado ou está não sei o que, numa posição virada para trás, não tem nada disso, né? A cesárea ela é importante em casos de muito risco, mas os médicos falam que tem risco onde não tem. Então a mulher que precisa ir atrás de se formar, tá? Hoje estou participando de um grupo de doulas, estou num grupo humanizado de obstetrizes, de médicos que tenham esse olhar, que trabalham junto com essas doulas. Pretendo fazer o meu parto nessa linha, obviamente, sem anestesia, porque a própria anestesia, mesmo que seja pouca, interfere no bebê, no como ele vai chegar no mundo, com a consciência que ele tem, a energia, tudo. Não devemos ficar paranoicos, mas devemos sim ficar atentos, tá? Então, para quem já foi mamãe e entrou nessa coisa da cesárea desnecessária, não tem problema. Mas precisa se informar, porque pode repassar essa informação para outras pessoas, para que outras mulheres ou suas filhas possam ter a oportunidade de vivenciar a experiência sem esse medo todo que a nossa sociedade coloca para o parto natural, tá? É um momento que pode ser muito transcendente para a mulher, né? E de uma união com o bebê, assim, que a cesárea não faz. E o importante também é saber depois que o cordão umbilical não precisa ter pressa para cortar. Isso muda toda uma sociedade, a forma que os bebês nascem, entram no mundo. Assistam o Renascimento do Parto, para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Ok. O outro tema que eu queria colocar é o tema de vidas passadas. A gente pode pensar em derrubar alguns mitos e refletir sobre outras coisas, né? Como as raças. O kardecismo fala que a gente precisa de um tempo na erraticidade antes de voltar. E o kardecismo, ele é visto às vezes como a nova Bíblia, né? A nova era. E na verdade não é bem assim. Eu não estou descartando Kardec, mas Kardec não é o dono da verdade. Ninguém é. Então a gente precisa ir para a experiência vivencial de vidas passadas para entender um pouco como é que isso acontece realmente, porque não é uma estrutura fechada.
não existe existe a ordem, claro, né? Mas não existe uma regra, um livro rígido, porque cada um é um universo à parte. Então, a gente não tem um tempo na erraticidade, puxa, às vezes pode ser um bate-volta, tá? E não tem essa coisa de que, de uma vida eu evoluí e na outra não posso regredir. A palavra não é nem regredir, tá? Mas a gente precisa usar uma palavra. Nós somos deuses, então muitos vão dizer que nós viemos de mônadas, outros vão dizer que nós fomos Deus mesmo, que se fragmentou. Então nós somos partes de Deus e temos várias partes espalhadas por aí. Com várias experiências, o tempo não é algo linear, como é colocado na terceira dimensão. Então sim, nós temos realidades paralelas. Mas esse não é o foco aqui. O foco aqui é a gente discutir que a gente sai de um lugar de perfeição, de puro acesso ao Criador, ao Eterno, sabe, ao Divino. E a gente se quebra para experimentar. Para que Deus possa se reinventar, para que Deus possa entrar em ação na sua perfeição. Então ele se fragmenta e se recria, recria e daqui a pouco, pumba, volta para lá. De uma outra forma, porque nada é estático, né? Você não sai de um lugar e volta para outro igual, do jeito que você era antes, não. Você volta, pode até voltar para um lugar de consciência, vamos botar assim, onde o masculino e o feminino estão perfeitos, onde há um equilíbrio perfeito. Tudo bem, isso a gente pode dizer que a gente pode voltar. Mas o objetivo do universo inteiro é o movimento, é o trabalho, é a expansão. Então não faz sentido a gente passar por uma linha vamos botar assim, numa palestra que eu ouvi no Congresso Luminarium, que o título era Parábola da Vida, falando sobre essa nossa passagem, né, pelas raças e para o lugar que a gente retorna, mas nunca será o mesmo lugar. Porque, na verdade, provavelmente a gente está numa espiral. A gente não tem como voltar para o mesmo lugar, mas a gente tem como voltar para um estado de perfeição, só que ainda melhores do que éramos antes. Esse é o barato da existência também, é a gente poder estar jogado no mistério, onde não vamos ter uma resposta absoluta do que é, de fato, essas experiências. Mas a gente tem estudos, a gente tem formas de chegar a um raciocínio perto do que é a realidade. Então, as raças anteriores, né, inclusive a raça adâmica, não é essa coisa de Adão e Eva, tal como é colocado na Bíblia, mas é sim uma representação do masculino, do feminino, e a criação, a entrada nesse lugar de aprendizado, né, de evolução. Então a gente vai passar por várias raças. E uma das raças é a raça da Lemúria, os lemurianos. Os lemurianos, eles tinham um acesso direto com o alto. Eles tinham fisicamente um terceiro olho na testa, fisicamente mesmo. Então era muito fácil fazer, não precisava de nada, já tinha o contato. Por quê? Porque eram raças muito perto da descida. Né? Sabe aquela história de que Deus se fragmentou? Por alguma razão, ele se individualizou para experienciar. Então, ele se fragmentou em várias almas que vão ter várias experiências diferentes na Terra. Então, não quer dizer que uma vida você tenha se desviado ou errado ou regredido. Você vai ter experiências. É a gente que quer julgar, né? Se isso é certo, se é errado, se é regressão, se é sombra, é luz, né? Mas não tem nada disso. A grande alma se fragmenta
e vira várias alminhas, para que essas alminhas, claro, todas são uma só, mas elas estão numa experiência individualizada, e nessa experiência vale várias coisas. Então a gente vai mergulhar em vários lugares diferentes. E então só que a gente segue uma linha, né? Então primeiro a alma estava mais próxima de Deus, o todo. Aí ela começa a se fragmentar, então ela tem uma primeira experiência que são nessas raças mais diretamente conectadas em cima. Então elas vêm até com uma estrutura física com essa permissão. E aí a gente vai perdendo essa ligação tão direta, ao passo que a gente vai usando o nosso livre-arbítrio. E aí, Lemúria entrou numa errada, né? Usou mal a sua história, se extinguiu. Aí vem Atlântida, que já tinha um outro perfil também, ainda era mais conectada com o alto, mas se perdeu também com o uso de magia negra. E aí a gente vai descendo, né? A gente vai descendo na parábola da vida, e a gente chega na gente, e nós já perdemos muito. E a gente está num processo, acreditem ou não, de subida. A gente já está num processo de subida. Eu não me recordo agora, mas talvez no início da subida. E é um ponto de virada muito importante. Mas a gente está subindo. E faz parte da natureza, você desce e vai se movimentando. É assim que é. Não quer dizer que as experiências de descida sejam menos importantes, porque a gente julgue negativas. Eu queria estar lá mais perto, como era a raça Lemúria. Porra, você já esteve lá mesmo, na Lemúria, provavelmente. Muitos de nós estivemos na Atlântida. Muitas vezes a nossa entrada no planeta Terra foi por aí, foram por essas raças. A gente às vezes pegou o barco ali naquele momento da Atlântida. Talvez a gente possa não ter vivido a Lemúria. Talvez a gente possa não ter vivido a raça adâmica. Então, a gente pode entrar de um outro lugar, né, de um outro orbe, de uma outra raça estelar e vir para cá, para o planeta Terra, porque aquela raça que estava rolando ali era a raça que tinha mais a ver com o que a gente tinha como programação. Às vezes a gente faz contratos, a gente vive experiências que aqui a gente esquece. Então a gente fica aqui na Terra sendo de um outro lugar, base, raiz, e a gente fica com a sensação de que a gente foi deixado aqui, que a gente não faz parte daqui, que aqui não pertence a gente, né? É porque a gente foi de uma outra raça e essa é a nossa base. Então a gente fica com essa sensação, mas se você está aqui na Terra, é porque você tem que estar aqui. Existiu algo que você até esqueceu e foi algo que pode ter a ver sim com o seu livre-arbítrio, tá? E se não teve a ver com o seu livre-arbítrio foi infringido, tudo bem também. Faça dessa experiência a melhor possível. Depois tudo se rearranja, se reorganiza. Nada é tão negativo assim quanto a gente fica aí minhocando, né? Então o ponto é, a raça que a gente vive hoje é uma raça que está tendo chances de despertar a consciência por si mesma, né? As outras raças vieram com as habilidades, os poderes, né? A gente estava muito pertinho dessas coisas. Até aqui, na época de Jesus Cristo, havia muita mediunidade de efeito físico, existia isso muito mais forte do que tem hoje. E isso tudo, a gente vai perdendo os poderes muito, e a mediunidade vai se tornando também cada vez mais consciente, porque é preciso, para ter esse retorno ao Pai, a gente precisa ter a consciência, a autorresponsabilidade, a autoconsciência.
Então, nada melhor do que a gente ficar bem cru, né? Vai perdendo, 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 fica bem cru. Daqui a pouco resgata de uma forma renovada a fé, a espiritualidade verdadeira. Então, eu acredito que o homem dentro, assim, vamos botar da nossa raça, nessa evolução dentro da nossa raça atual, a gente tinha mais poderes no início, depois a gente foi se embrutecendo. Como? Os poderes vêm para ajudar, nunca para prejudicar. Mas o que acontece é que a gente tem aqui que mergulhar mesmo nas experiências para ver, tipo criança, para aprender, para ter o aprendizado. Então, a gente vai lá e, sei lá, numa época que você quer usar aquilo para o seu bem, em benefício próprio, ou você quer de fato ajudar as pessoas e acaba por falta de consciência utilizando o mal, aí você vai se enfiando naquelas histórias que eu canso de falar aqui nesse canal. A gente se enrola em emaranhados fortes. E aí a gente vai se perdendo mesmo. Para o nosso próprio bem, os poderes vão sendo anulados. Nenhum aprendizado que a gente tenha tido em vidas anteriores positivos, eles se perdem, eles sempre ficam ali. Tá? Depois a gente resgata eles. Nada se perde não é questão de regredir não, são experiências diferentes mesmo. Depois a gente volta, né? Então, lá na época de Jesus a coisa era mais forte, hoje não é tanto. E tudo tem os prós e os contras, mas tem mais prós do que contras se tratando de linha de evolução. Tá? Isso é um fato. Se as pessoas são muito pessimistas, elas estão erradas. Tá? Também otimismo, não. Mas a gente pisa na realidade, que é, por que a gente usou mal? Bom, porque a gente tem o direito de usar mal, de se experimentar. Aí a gente perde, não é assim que acontece com a criança? Aí a criança, começa a olhar diferente. Ou ela fala, também não quero mais saber disso aí, e vai para um lugar diferente, e chega um momento que ela pode também olhar para aquilo e falar, nossa, por que eu deixei aquilo de lado se eu posso olhar de outra forma? Então a gente não tinha muito, a gente estava aprendendo, a gente tem que aprender. Aí a gente simplesmente começou a ficar com muito medo por conta do poder, né? O medo de perder, eu quero ter, eu quero ser, sabe? O medo. E as pessoas começaram a se matar. Sempre foi assim, né? As pessoas começam a se matar para ter aquilo que elas acham que elas precisam. Então eu passo por cima dos outros, eu mato os índios, mato os negros, mato quem eu acho que é inferior, quem eu acho que eu posso subjugar. E é isso, eu vim para isso. Dentro dessa história de subjugo, extermínio, guerras, você não tem vítimas, tá? Parece que é vítima e algoz, mas não é não. Não é não. Até os índios, que eu estou vendo essa série Guerras do Brasil, na Netflix, você olha assim, você vê os depoimentos, você acha que o pessoal é vítima. Mas não é, tá? Antes de serem índios, no Brasil, índios norte-americanos, antes de ser índio, foram outras experiências que eles tiveram em outros lugares, entende? Tanto é que os índios vêm com uma sabedoria muito além, né? Então, obviamente, eles já tiveram acesso à sabedoria. E provavelmente usaram mal, espíritos que usaram mal, e vão ser exterminados. Aí os outros vão também ser exterminados depois. Porque é a experiência de você estar em cima, de estar embaixo. Tô do lado, tô do outro lado. Tô no meio, tô na frente, tô atrás. Entendeu? Todo mundo vai ter que passar por isso. Então, por isso que não vale a pena a gente ficar entrando muito nas bandeiras, não. A gente pode ter opinião e tal, mas tem que estar disposto a mudar. Por quê? Porque o mundo é assim. A gente vai abrindo a consciência e mais flexível a gente vai ficando. Essa que é a verdade. Então, todo mundo que tem aparência de vítima, né, e que entrou nessa história, tinha uma história anterior que justifica aquela. Tudo tem lógica dentro do universo.
E, e aí, falando disso, né, da nossa raça, o que aconteceu? A gente tinha muito acesso e uma liberdade de uso desses poderes extrafísicos, uma conexão com o divino, uma coisa assim mais aberta. Aí a gente foi também perdendo porque o ser humano começou a usar mal e outros seres humanos começaram a olhar para aquilo e falar assim, não, a gente precisa de algo para enquadrar, porque senão isso aqui vai ficar uma loucura, a gente vai perder alguma coisa, né? Medo. Então a gente começa a criar formas também de explorar, de dominar, que é através do mental. Então eu vou criar formas mentais limitadas. E eu crio mesmo, tenho esse poder nas minhas mãos, porque aí entra a religião, o cristianismo, né, aqui no Brasil, e entra a religião junto com a política. Então aí, não é que as duas coisas não se combinam, porque o problema é que é a religião não combina com nada. A religião foi feita para moldar. A política, ela precisa existir. A política precisa existir. Né? A religião, ela tem um limite hoje em dia. Como a gente já está numa outra linha, a religião vai começar a perder essa necessidade toda dela. Não, ela vai começar a ficar mais obsoleta, as pessoas já vão conseguir ter uma autoconsciência maior, não vão precisar mais para poder ficar na linha. Elas vão ter uma linha interna, que elas já estão mais próximas de Deus, do retorno. Né? A política, ela é necessária para botar a ordem. Né? Em qualquer lugar você tem que ter aí uma política. Eu vou fazer, gente, a gente precisa de uma política aqui para fazer esse negócio funcionar. Precisa ordem, precisa lei, faz parte, senão vira bagunça. É claro que não dá para ter a religião e a política juntas, porque as duas coisas juntas são uma bomba. Uma é feita para moldar e a outra começa a não funcionar, né? E também vai para o domínio e querer moldar, aí acabou, porque a política tem que ser uma coisa mais para o povo, para todos. Não é para o povo, é para todos. E aí entendam bem, a espiritualidade é uma outra história. Então, o desenvolvimento espiritual, ele envolve sim você ter o manejo dos poderes, mas mais do que ter o manejo dos poderes, é você ter perdido os poderes e ter espiritualidade. Entendeu? Então esse negócio de você correr atrás da mediunidade para desenvolver sua espiritualidade é mó furada às vezes. Que ela vai fortalecer teu ego e teus poderes. Então o que você tem que fazer é, independente de mediunidade, você desenvolver a sua espiritualidade, que é de fato aquela história, a sua melhoria nessa linha. E aí a mediunidade, ela anda lado a lado, porque a gente tem mesmo hoje uma mediunidade que facilita muito a conexão espiritual, que é a mediunidade consciente. Então você está aqui, está acessando um monte de coisa, mas você está aqui. Isso é muito legal dos dias de hoje. É uma prova de que a gente está fazendo essa linha, porque a gente tem na nossa mão a possibilidade de usar bem os poderes, que não são mais aqueles poderes, sabe? Mas são poderes da mente, de acesso aqui, eu estou num estado bacana e estou usando. Então eu estou fortalecendo o meu autoconhecimento, os guias precisam de mim, precisam do meu arsenal de conhecimento para que eles possam também, e às vezes eu estou consciente e eles me dão a informação e eu repasso, e no que eu estou repassando eles estão me dando, eu estou aprendendo. Então a mediunidade consciente é importante nesse processo de subida, que é uma nova forma de você se empoderar. Aqui a gente veio literalmente muito cheio de poderes físicos. O poder verdadeiro aqui, ó, que é o objetivo nosso dessa jornada, é o poder da mente, é o autodomínio, é a fraternidade, é você saber limites seus
e para os outros, com controle emocional. Porque se você não tiver, você entra em guerra. O objetivo não é a guerra, o objetivo é você enxergar sombras, ok, não tem problema, mas você não entrar em guerra. Mas a gente ainda não entendeu, a gente vive guerra por todos os lados, porque a nossa mente é uma guerra ainda. Então, a gente ainda não chegou, né? Obviamente, a gente está para chegar. A gente está num caminho bem bom. Então, aí falando, né, dessas coisas de vidas passadas, é tudo muito recente nessa raça que a gente está. Cara, 1930, 1920, estava em guerra, sabe? A escravidão acabou agora há pouco. A gente era índio agora, faz pouco tempo. Então a gente tem no nosso registro acástico muita informação que passa à nossa frente aqui. A gente tem a consciência aqui que está querendo ir para um lugar, mas a gente tem várias experiências ainda muito fortes nesse momento, que precisam ser revistas, alinhadas propriamente. Para isso, é importante também que você queira abrir para alinhar. Para você querer abrir para alinhar, você precisa ver que isso existe. Para você ver que isso existe, você precisa lidar com seus medos que vieram dessas vidas. Medos e coerções, e abusos, e domínios, e, sabe, tudo que te leva para uma repressão que você hoje não quer entrar aí, entendeu? Ou às vezes você mesmo está sintonizado nas vidas, aquelas de mais poder, que você fez a coisa acontecer de uma maneira negativa para você mesmo e para os outros, e você hoje está com essa ressonância aqui muito forte. Então eu não quero poder espiritual, não quero a sabedoria espiritual, eu não quero nada disso. Eu quero ficar na igreja, é mais fácil. Para mim, tudo entra num controle maior, eu vou à missa. Sabe, eu não entro em outras grandes coisas, eu fico no simples. O que pode dar um alívio para a pessoa naquele momento, naquela encarnação. Porra, vai fazer o quê, irmão? Mas é aquilo. O momento agora é assim. Então, naturalmente as pessoas serão convidadas a sair desse lugar. Por quê? Porque cada um é Deus, é parte de Deus e é importante. E a gente precisa subir. É o caminho natural da subida. Então tem um pessoal aí que está querendo ficar na zona de conforto, nem subir, nem descer. E quer ficar ali, sem fazer nada, praticamente. Sabe? Quer fazer o básico, simples, o beabá. É como eu disse, tudo bem? Tudo bem, assim, tudo bem para mim, porque eu não tenho nada a ver com isso diretamente. Me afeta, mas assim, diretamente não sou eu que tenho que cobrar, que mostrar, sabe? Então, por mim, tudo bem, né? Eu não sei como é que fica em outras dimensões isso, não sei mesmo. Mas a lógica é, se a gente está num movimento de mudança para subir, é o que a gente está olhando aí em volta, o que está acontecendo. Entendeu? Coisas vão começar a acontecer porque a pessoa não quer sair dessa zona. Ela não quer se empoderar. Ela não quer se auto-conscientizar. Ela não quer expandir a consciência. Ela não sabe o que é isso. Ela está com a visão limitada. Então, o que vai acontecer? Ela vai ser forçada por outros lugares a fazer esse caminho. Então vai ter gente que não vai conseguir. A roda da vida continua. Quem tiver que ir, vai. Quem não tiver, não vai e vai para um outro lugar, que vai continuar. São os vários universos. A gente tem vários universos. E cabe todo mundo. Como é que a gente chegou aqui? A gente não veio de outros universos? Ah, não tem aquela história do exilado de capela, que todo kardecista sabe? Então, se tem capela, tem outros lugares. Entendeu? Daqui a gente tem outros lugares para ir. Não é porque todo mundo veio de Deus
que vai todo mundo que começou aqui, sei lá, nas raças, na raça adâmica, junto, que vai todo mundo conseguir chegar aqui no mesmo lugar, no mesmo momento, no mesmo não sei o que, momento, né? No mesmo lugar. No mesmo lugar também. Que vai chegar juntinho, conforme saiu. Imagina, não, cada um tem um tempo, uma personalidade, que isso é o legal da natureza de Deus. Então, quem não conseguir fazer essa subida, aqui vai para outro lugar, e tranquilo. Não é essa dor que a gente pensa que é. Porque tudo tem amor nessa estrutura toda. Tudo é experiência, oportunidade. Então não tem essa de valeu, hein, pessoal, tô subindo, valeu, vocês estão descendo. Não é que esteja descendo, a experiência é outra. O grau da consciência é outro. Só isso é amor. Você ter essa compreensão é amor. Não quer dizer que você vai passar a mão na cabeça dessas pessoas e falar assim, porra, gosto muito de você, hein, por você... Ou a verdade é que o cara quase atrasou o planeta. Ponto. Entendeu? Tem gente que se deixasse ia foder o planeta. Então essas pessoas não vão poder ficar, mas também não é por isso que a gente vai, falar assim, ô fudido, vai se lascar. Não é isso, porque o amor não é isso, né? O amor é assim, cara, vacilou, mas não sou eu que vou te julgar, naturalmente vai haver a separação e a gente de repente se cruza, valeu, sabe? Luz pra você, luz pra você. Não. E tem aqueles que se amam verdadeiramente porque já foram vários encontros nessa jornada. Vários encontros na jornada. E tem afinidade. Só que chegou num ponto da jornada que, o grau de consciência não bateu. Um foi para o lado, outro para o outro, nesse sentido de eu quero subir e ele não quer. Não tem essa tristeza toda da separação como a gente sente aqui. A gente precisa levar isso mais de boa. Vai separar momentaneamente. Cada um vai ver a sua experiência. Eu tenho um grau, você tem outro, vai ler, depois a gente se encontra. Por mais que seja um espírito afim, deixa ele ir. Tudo bem. Né? E é isso. Faz parte. É uma despedida transitória, é uma transformação da relação também, sabe? É para que as coisas deem certo verdadeiramente, para que ninguém fique se atrasando. Que tem isso, na natureza tem isso. Tem que respeitar os ciclos, os ritmos. Se você não respeita, você vai criar um caos ali e a separação é a solução. Isso a gente vê nos aprendizados de vivências, né? No micro, como constelação familiar. Você percebe que tem que haver ali, às vezes, uma separação saudável. Mas a forma interna que ela é feita é que manda nas coisas. Né? De você ir de uma maneira limpa ou de você ir de uma maneira emaranhada, porque aí você fica presa. Aí fica te puxando aquele negócio, você não sabe, você quer ir para frente, você fica indo para trás. Entenderam esse negócio, assim, muito básico, explicando para vocês? Eu pedi para o grupo que trabalha comigo, para os médiuns fazerem, a gente vai combinar agora de fazer um estudo das raças, né? Das raças anteriores aqui na Terra e das raças fora da Terra. Porque esse entendimento é importante para esse momento. Eu acho que nunca foi tão importante esse entendimento como agora. E também nunca foi tão fácil o acesso à informação como agora. Porque aí facilita a nossa transição, facilita a compreensão do que está acontecendo. Que caralho está acontecendo, gente? Sabe? Fica todo mundo com uma visão limitada da política, uma visão limitada da pandemia, uma visão limitada e fica discutindo, jogando energia ao léu. Entendeu? E 18 horas e 30 minutos. É o meu alarme avisando que eu tenho constelação em 30 minutos. E ninguém quer dizer, a maioria ainda não entendeu. São muitas pessoas presas por ressonância
as próprias vidas passadas. Tá? Eu falo isso sério para vocês, por experiência, tá? Eu trabalho com regressão e eu já regredi e eu incansavelmente acesso vidas passadas porque eu acho que esse é o segredo. É o que funciona para mim, é o que eu vejo que funciona, cara, para a maioria das pessoas. Isso é libertador. Por quê? Porque a gente tem essa pressão dessas personalidades anteriores que nós mesmos fomos. Então, exemplo, eu agora fiz essas sessões de registro acástico misturado com Theta Healing. E na última sessão que eu fiz, foi muito legal, porque eu acessei, a terapeuta acessou. Quando ela falou, eu já tinha acessado, eu confirmei o acesso dela. Isso, quando acontece, é maravilhoso. Eu levei uma questão, né, que é uma questão até aqui do canal. Eu dei esse exemplo para ela. Bom, às vezes eu vejo uns comentários de pessoas que... Eu já até coloquei isso aqui nos vídeos. Bom, de pessoas que estão sem a menor noção, né, cara? Quer dizer, nesse canal cai um monte de coisa que, porra, fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? São pessoas com limitações na visão sérias, sem menor esclarecimento, sabe? Confundindo a porra toda. E eu tento, através dos vídeos, organizar. Tem gente que vem fazer terapia, e isso eu levei para essa sessão de Theta Healing, de registro acástico. Porra, não vai dar para eu trabalhar com muita gente, eu vou ter que dizer não. Eu não vou atender. Tem gente que eu não vou atender porque está num lugar, planeta Terra. Esse é um momento que vai ter muita gente sendo chamada para despertar e vai sentir como um furacão interior, do tipo, vai dar merda. E vai querer se resolver e não está em condições, sabe? Está bem lascado. E essas pessoas me fazem um mal danado, principalmente agora grávida. Então, eu estou num momento, fora todas as mudanças da minha vida, esse momento de mudança profissional, onde eu tenho um canal que é Acolher a Sombra, então vai cair um monte de sombra para mim. E faz parte, aí os mentores explicaram, que faz parte do meu processo aprender também a justamente usar essa minha força. Do não, porque às vezes o aprendizado da pessoa é o não que ela vai tomar, com um feedback meu, da minha percepção. E aí a gente ajusta, né, a forma de devolutiva ou não. Ou a gente dá a devolutiva tal como a intuição manda direto, sem papas na língua. Para que a pessoa que está num estado muito primitivo ou naquele momento da existência pirou, possa tomar um sacode, porque não há outra forma. E essa forma vem de mim. Então a espiritualidade também conta comigo para usar essa força. Mas é aquilo, no amor que envolve tudo, com essa consciência do amor que envolve tudo, porque para você dar limite nas pessoas e não fazer mal para elas, você tem que ter a saída no amor, a base no amor, senão você pode estragar, né? E aí, nessa sessão, a gente acessou um escravo que eu vi ele num calabouço. Porra, um escravo, um negro forte. E ele muito, não é rebelde, ele estava puto com a situação. Né? E ele era muito massacrado. Ele estava indo para a morte ali, obviamente, ele já estava condenado, ele morreu. Mas ele foi muito açoitado, e ele era forte, ele se segurava. Então, só que a forma que ele desencarnou foi uma forma emocional do tipo, ninguém mais vai me colocar numa situação de ser obrigado a nada. Então, uma frase que eu trago comigo é: não sou obrigada mesmo. Aí, quando eu vejo aqui no YouTube comentários, porra, me pedindo... E aí, é assim, até me pedindo para melhorar o som do áudio. Porque tem muita gente sem noção, né? Também que quer que eu melhore o vídeo, o áudio, que eu bote vinheta e que eu faça edição. Porra, amigo, vai para outro canal. Entendeu? Mas tem gente aí que pode até estar bem intencionado falando assim: amei o vídeo, mas o áudio é muito baixo.
até com essas pessoas, eu tava assim, caralho, porra, por que essa pessoa não se enxerga? Sabe? Não tá vendo que eu tô fazendo um trabalhão aqui já e que fica aí de crítica, de mimimi, entendeu? Então assim, é verdade, porra, tem muita gente aqui mala pra caceta, né? Dá vontade de estrangular mesmo que eu apago pra não entrar nessa vibe. Mas tem outras pessoas que não, que estão aí, pô, só fazendo a crítica numa ideia, assim, do amor, da construção. Pô, tamo junto, não. Tem gente que escreve textão dizendo tudo que eu tenho que fazer, quer dizer, tudo é, minha filha, nasce de novo e monta um novo canal. Praticamente é o que a pessoa fala pra mim. Tá. Então, essa energia que eu tava de, nossa, eu não sou obrigada a melhorar nada, eu melhoro se eu quiser. Isso era uma rebeldia, entendem? É uma rebeldia. Se você entra nessa vibe, você está sintonizado em alguma coisa anterior sua que está mal resolvida. Senão você não estaria nessa vibe. Você estaria numa vibe mais, foda-se. Entendeu? Não é tipo, foda-se. É tipo, foda-se. É menos energia gasta ali. Entendeu? Então, eu fui olhar para isso, eu pedi para olhar para isso, porque isso me incomoda, sim. E esse escravo tinha a ver com isso. Foi uma coisa mais linda, porque esse escravo, ao mesmo tempo que eu já fui escrava, obviamente já fui índia. Em algumas vidas já fui índia. O índio, gente, é guerreiro. Embora ele tenha sido escravizado também, isso traz memórias dolorosas de rebeldia. O índio, ele é guerreirão, ele não é para ser escravizado. Então ele morre lutando. Então também tem esses registros. Mas no Brasil os índios foram escravizados sim, e muito. Normal, aconteceu, faz parte. Eles também estavam se resgatando ali de determinadas coisas. E nessa sessão, esse escravo teve a oportunidade, aí eu vi tudo, gente, foi lindo. Eu vi quem era o algoz principal, que me açoitou até o fim. Então, eu consegui ficar de frente para ele. Eu consegui me liberar. Porque é aquela coisa, né? Você toma consciência, você está no momento. Eu, Daphne, tenho consciência de encarnação, reencarnação, pô. Fala sério. Então, se eu dou de cara com um algoz desse e vejo na minha frente o algoz, eu vi as roupas, eu vi tudo. A gente estava naquela época. O escravo estava ao meu lado. O escravo que eu fui. O negro, bonito, grande. Mas estava mal, porque ele estava na morte. Eu pude olhar junto com o escravo para o algoz e reverenciá-lo. E chegar naquele momento de que sem você eu não sou um aprendiz. Sem você eu não reconheço a minha pequenez. Sem você eu não tenho oportunidades de aprendizado importantíssimos para a minha alma e para a alma coletiva. Então, obrigada. Obviamente, a emoção fala, né? Eu chorei pra caramba nesse acesso. O negro, a gente ficou de frente um pro outro. E eu olhei nos olhos dele. E naquele momento me fez todo sentido. Todas as cenas de violência de filme, que eu fico horrorizada, que me parece que é comigo, né? As cenas de negro, as cenas de porra, que é assim, quando a gente teve uma vida que foi muito emocionalmente forte, impactante dentro daquele lugar, dentro daquela raça, você vai assistir filme e vai sentir mais forte aquilo, como se você estivesse vivendo aquilo. De fato, uma parte sua viveu aquilo e está revivendo aquilo. Então eu pude pegar, olhar para o negro nos olhos de dor, nos olhos de revolta, sabe? E eu olhei para ele, ele olhou para mim. E eu vi, falei, eu te amo, eu te entendo, eu vejo você. Eu sinto muito por tudo isso.
mas tudo tem um lugar. E agora a gente pode ver a função disso tudo. Veja, veja porque eu vejo. E nós somos um. Ele respirou mais aliviado, sabe? E a gente integrou num abraço. E fomos liberados, os dois. Então, esse tipo de vida, que eu tenho quase certeza que foi ali no Recife, numa época de escravidão. E eu acho que foi no Recife, tá? Porque o que me veio foram as imagens que eu vi em Recife quando eu fui lá. Então, o algoz estava todo montado tal como eram os caras que açoitavam no Recife, ali naquela região, tá? Na época da escravidão. Que fizeram guerra mesmo e foi uma coisa muito sanguinária. Os escravos viviam trabalhando em uma carga horária absurda, não se alimentavam direito e eram açoitados muito. Então eles viviam muito pouco e era uma época terrível. Então eu fiz essa sessão para tratar essa parte da rebeldia. E beleza, passaram-se os dias, eu acho que se passaram 2 semanas, eu estava anteontem passando lá na Netflix para escolher uma coisa para assistir. E intuitivamente, como eles sempre fazem, eles me jogam nos lugares que é para eu acessar para terminar aquela cura, sabe? Então eu caí nessa série, que é a série das Guerras do Brasil. E quando passou essa parte da escravidão, porque dos índios eu já estou muito mais curada, sabe? Porque eu já mergulhei em vidas de índio. E então elas já foram mais desligadas, mais tratadas. Então eu quando escuto um índio falando do como ele se sente vítima, né, se colocando nesse lugar de massacre e de vítima mesmo, que traz esse ranço, né, estão todos contra mim, eu já estou mais, eu não cria ressonância em mim, eu já não entro nessa história, eu já entendi o que acontece, entende? E nos negros não, eu ainda tinha essa história mal trabalhada. Então, quando eu entrei na parte da escravidão nessa série, e essa vida já tinha ido, foi como que um alinhamento. Eu falei, nossa, não tá me pegando tanto. É claro que eu não gosto de ver um índio, em um negro, eu não gosto de ver a história. A história foi uma merda. Mas assim, tudo tem seu lugar e todo mundo tem a chance de aprender. O que esse negro que eu fui poderia ter feito, não? Aí no final da sessão, lembrei agora, no final da sessão vem seu pai Joaquim, né, que é o preto velho que trabalha comigo, e ele falou, viu filha, é isso. O arquétipo do preto velho é sair da escravidão com a sabedoria do que aquilo era uma proposta para um ensinamento. E o que esse negro, né, isso que você fez, filha, não é coerente com a proposta. Você sair de um acesso desse sem humildade e contra o sistema acaba te amargurando. E essa não é a proposta da sua alma, se amargurar com as experiências. É transcender o ego, é transcender a reatividade. Então, o caminho é você seguir o arquétipo dos pretos velhos. Então, foi como uma oportunidade de entendimento na prática. Tá, gente? Era isso, mais ou menos, que eu queria discutir com vocês. E vocês, com o cérebro e a inteligência de vocês, alinharem tudo isso que eu estou dizendo. Né? Como é que isso pode se dar dentro do contexto da vida de vocês? Né? Quais tipos de personalidades vocês podem ter aí atuando no sistema que está criando uma auto-obsessão e um impedimento de gastar a energia de vocês rumo à abundância e à prosperidade, ao invés da falta e da amargura.
A gente está no movimento natural e a gente vai subir. Vamos subir, vamos subir. Não fiquem presos nessas coisas que puxam a gente para uma estagnação emocional e uma reatividade. Então, fujam de qualquer movimento que jogue vocês aí. Vocês não vão resolver o mundo com a revolução de vocês. Com os textões de vocês. Vocês não vão mudar nada com os textões de vocês. Vocês vão mudar e muito com comportamento adequado e não com essa hipocrisia que a gente atua todo dia. De um apontar para o outro e eu sou limpo nessa história, tá? Por isso que eu adoro olhar para o passado e não há momento ideal para fazer isso, mais do que agora. Agora é a hora da gente entender as raças e entender a nossa história dentro das encarnações. Não tenham medo de fazer isso, tá bom? Um beijo!